Quanto artista bom que você conhece que morreu pobre por não saber vender a sua arte? A verdade é que ninguém quer dizer pros artistas é que a maioria não morre pobre por falta de talento, né, mano? Mas porque não sabe se vender, não sabe vender o seu show, não sabe vender o seu produto musical, não sabe criar uma linha de produtos e um funil de vendas para vender arte. Então, quantos MCs de batalha de rima você conhece que tem 20, 30, 40k de seguidores e os caras não conseguem fazer uma sequência de stories para vender ingresso para um evento que eles vão colar? Uma audiência de 20k de seguidores, por exemplo, a gente tem, vamos supor, né, que tem ali 1% desses 20k de seguidores compre por mês algo de 20 reais, né? Você tem aí 200 pessoas comprando um produto de 20 reais e você tem uma fonte de renda de 4 mil reais por mês, com uma audiência de 20 mil seguidores. Você tem 1% de pessoas que vão comprar, ou seja, 200 pessoas, e dessas 200 pessoas você consegue ter ali 4 mil reais por mês, vendendo um produto de 20 reais, que não é difícil, tá? E enquanto isso, a maioria dos MCs foca em ganhar batalhas de rima, em ganhar a premiação das batalhas de rima, enquanto com a audiência você já consegue monetizar, você já consegue sobreviver da sua arte. Isso é um dos motivos de muitos MCs se frustrarem, por ter que conciliar o CLT e ter que conciliar o corre dentro do hip hop e das batalhas de rima. Muitos artistas morrem na praia por não conseguir vender a sua arte. Você já viu isso, né? Tipo, o cara que ele canta um absurdo, ele rima um absurdo, o cara é bom de freestyle. Todo mundo fala, puta, esse cara é bom, mas ninguém realmente paga o valor que ele merece. O cara às vezes não consegue tirar um salário mínimo do que ele faz ali na cultura. E não estou dizendo que a cultura seja para pagar alguém, pelo contrário, eu sempre trabalhei dentro do hip hop sem esperar ganhar nada. Mas a gente que sonha em viver de música, a gente tem que entender isso numa lógica empresarial. Então, quantos MCs que eu já vi que já ganharam uma batalha de rima, mas os caras vieram pedir ali pra plateia, pra organização, uma vaquinha pra inteirar na passagem, pro cara voltar pra casa, pô. Ao mesmo tempo, eu já vi MCs que cobram ajuda de custo pra encostar em batalhas pequenas, e as batalhas pagam, pô, porque é justo você pagar a passagem do MC ali. Tem gente que pede uma alimentação, um lanche. O cara não pede um cachê, velho, de 500 contos, de R$ 1.000, ele pede a passagem e a alimentação. E muitas vezes as batalhas, as organizações de batalha, não tem como pagar isso. Então a organização muitas vezes não tem dinheiro porque também não tem uma fonte de renda, né? O organizador de batalha, ele também está conciliando o CLT e o corre dentro do hip hop. A batalha, ela não tem um bar, ela não tem uma loja para vender camisetas, ela não tem ali um edital para se inscrever, para financiar o projeto, porque os organizadores também não sabem escrever um edital, e a maioria dos MCs muito menos. A maioria não sabe o que é um portfólio, tá ligado? Então muitos MCs de batalha negligenciam também a importância de ter um canal no YouTube, de monetizar esse canal de YouTube, de soltar vídeos toda semana. As organizações negligenciam isso, né? Então hoje a gente já tem organizações que acordaram para esse formato de monetizar no YouTube. Dentro do YouTube você constrói audiência que te leva a ter patrocínio, né? E poucas batalhas entenderam ainda o mercado dos fonogramas, né? Do ativo digital, de você ter uma música digital. E eu vi a Norte, né, fazendo uma campanha sobre isso, que os fonogramas vão ser registrados e aí até os cortes, né, estão meio que vetados ali, sem direito autoral. E a Família de Rua também já fez algo parecido, né? Vocês comentem aqui também se souberem outros casos. A monetização dentro dos fonogramas, ela é muito importante, porque toda batalha você está gerando música ali, você está gerando obras autorais, mesmo que os beats muitas vezes sejam de uso livre, sejam beats ali free do YouTube, né? Você está gerando conteúdo artístico, né? Isso tem que ser monetizado e muitas das vezes não chega esse dinheiro na mão do artista. Isso também é um dos motivos porque muitos artistas morrem pobres sem saber vender a sua arte. Aqui a gente tem, no rap, né? No geral, a gente tem um movimento também onde existe na parte do público a romantização da pobreza, onde quando o cara enriquece e ele para de falar de músicas sofridas, a fanbase que ele construiu falando sobre música sofrida, sobre sofrimento, sobre periferia, ela acha ruim que o cara saiu dessa vida de miséria e conseguiu progredir, conseguiu se sustentar da sua arte, agora ele tá cantando sobre outras coisas. E aí a fanbase geralmente reclama, né? Então, apenas essas batalhas que monetizam, né, os fonogramas, que eu conheço, que seja a Norte e a Família de Rua, entenderam esse jogo. E isso tudo, né, que eu falei até agora, nesses 4 minutos, gera uma escassez de recursos financeiros que derruba o sonho de vários MCs e organizadores de viver do hip hop.
Muitos caras param de fazer, de produzir arte, param de se dedicar à sua carreira artística, porque eles não conseguem conciliar a habilidade de fazer dinheiro, de sobreviver dentro da cultura, né? Então, aqui vai algumas formas também da gente analisar o mercado e analisar que, enquanto isso, tem muita gente menos talentosa, gente que está fazendo show lotado, que está vendendo arte, que está vendendo curso, que está vendendo produto, linha de camiseta, de caneca, de qualquer coisa. E esses artistas não são, muitas vezes, os mais geniais. Eles só estão ali postando, né, no Instagram e estão farmando audiência, né? Então o cara tá conseguindo mais audiência, enquanto muita gente posta nas redes sociais sem nem ter uma estratégia de conteúdo, sem ter realmente um norte ali para um objetivo, né? O cara tá só postando, esperando que alguém vai ver a música dele ali, que alguém vai ver o freestyle dele e vai decidir investir na carreira dele. Então, alguns MCs acham que é só rimar bem, vai fazer com que ele apareça, né, nos compilados e seja chamado para ir em batalhas maiores. Enquanto a realidade é que se o público massivo não liga, se você perdeu a batalha, sabe? O público massivo ele não tá nem aí se você ganhou ou perdeu. Ele quer ver a punch que viralizou, porque uma punch sua pode conectar com 1 milhão de pessoas, mas tu pode ganhar uma batalha que você rimou ali 5 batalhas na noite, 4 batalhas na noite, e não soltou uma punch que não conecta realmente massivamente com ninguém. Então a realidade é que postar nas redes sociais sem estratégia também é um tiro no pé, né? Você não diria que seria um tiro no pé totalmente, vai. Seria mais um atraso na sua carreira você postar sem estratégia. Então, por que que existe, né? Artistas que conseguem sobreviver da arte e alguns artistas que não. E aqui vai uma verdade que dói, que o mercado ele realmente não recompensa o talento, ele recompensa a atenção. Se ninguém vê, você realmente não existe no digital. Então existe uma diferença entre ser visto e ser relevante, né? O MC que é relevante é o cara que engaja a audiência dele, que onde ele vai ter gente literalmente seguindo ele para ver ele rimar. Tá? Então o MC que é mais valioso para batalha de rima não é o melhor muitas das vezes, mas o que gera mais atenção e engajamento nas redes, na batalha, né? Então você tem que ter sim um freestyle muito afiado, você tem que ter uma arte incrível, mas um exemplo disso é que na batalha que eu organizo, né? O Guinho, por exemplo, em toda batalha que ele cola no União Freestyle, tem gente comentando, indo ver os vídeos do cara, tá ligado? Então o Guinho ele não é o mais hypado, nem o cara com mais seguidor hoje na cena. Apesar de estar num hype absurdo agora em 2026, mas os seguidores dele vão atrás das batalhas do cara, tá ligado? E isso é muito valioso para organização, principalmente de uma batalha pequena. Você consegue fazer com que um cara que engaja a audiência dele vá pro canal da tua batalha. Então isso é muito poderoso, tá? Então os MCs têm que entender realmente a construir fanbase, a monetizar essa fanbase, a entender o que monetiza, o que esse público quer, o que eles precisam de produtos. Além da tua marca pessoal, o que tu pode vender para essa audiência? Sem ser casa de aposta, né, porra? Muitos artistas levam a arte sem marketing. E a arte sem marketing vira hobby. A arte com marketing, ela vai virar um negócio. Então o artista ele tem que entender sobre narrativa, posicionamento, audiência e como que o talento dele vai transformar tudo isso em renda. Então, porra, qual que é a sua narrativa, véio? Qual a história que você conta da tua arte? Por que as pessoas deveriam se envolver com o seu trabalho artístico? Muitos MCs, eles cantam sobre o Ice que fuma, a mina que pega o carro que ele não tem, e o cara ainda reclama que não tem view na música dele, pô. Aquele MC de batalha que sabe falar só que é o melhor, mas ele, quem ouve a rima ali dele, sabe que a rima foi pobre, sabe que não teve construção, não teve entrega no verso. Então, qual que é o posicionamento? Contra o que você luta? Pelo que você é a favor, pô? Se eu tô me posicionando de frente pra você, eu tô de costas aqui pra parede. E muitos artistas eles não se posicionam, pô, que torna a tua arte leviana, sem sentido, né? Quem é a tua audiência, pô? Quem que é teu público? Então, por exemplo, se você tem uma fanbase de batalha de rima entre 14 e 20 anos, você sabe que eles têm pouco poder financeiro, pô. Eles não vão pagar mais de R$ 100 ali em um produto ou serviço. Tu sabe que é uma audiência mais vulnerável, você tá lidando com jovens de periferia, geralmente problemáticos. Tá ligado? Nós que gostamos de hip hop é tudo problemático, é tudo cheio de trauma, mano. Então, muitos MCs não sabem nem quem que eles querem atingir, qual que é a dor, a demanda desse público. E os caras querem criar música no aleatório, pô, sem uma mensagem clara. Então é lógico que não vai conectar, pô. Aí o cara morre de criar música, faz clipe os caralho, mas a música dele não conecta. E aí a gente vê exemplo dentro da arte, por exemplo, Michelangelo tinha o Mecenas, né? Que era basicamente os investidores dele ali. Então,
o cara tinha a família Médici, que literalmente descobriu e investiu no talento ali dele. Então a família Médici governava Florença, né, na Itália, tinha uma obsessão ali por juntar os maiores artistas do mundo. Era tipo um investidor anjo, né? Então Michelangelo tinha suas mecenas, Picasso dominava o marketing, pô. Picasso criou um movimento, ele ajudou a criar o cubismo, né? Ele não competia com outros artistas, ele criou um modelo novo dele, né? Ele mudou o jogo. Então a gente pode ver isso, por exemplo, no Barreto, tá ligado? O Barreto, em vez de continuar perpetuando ataques, que é o normal da batalha de rima, o cara foi numa linha do amor, tá ligado? De um respeito ali no combate. A gente pode ver um outro exemplo disso no Samuel, tá ligado? Que ao invés de enquadrar no estereótipo do macho do rap, ele preferiu captar a atenção de uma audiência mais teen, mais jovem, né, mais desconstruída. E, pô, o moleque sabe pra quem ele fala, ele sabe pra quem que a mensagem dele ressoa e tá funcionando. Enquanto vários MCs aí muito talentosos, né? Não dizendo que esses caras todos que eu falei até agora não são talentosos, porra, pra caralho. Mas muitos MCs talentosos, pô, não sabem vender a tua arte, não sabem criar um movimento a partir da tua personalidade. O cara não, ele não tem ali alguém que invista por ele, né? Então, uma espécie de mecenas que a gente tem aí no rap seria o Thiago Ventura com a Ventes, né? Thiago Ventura, ele juntou ali alguns MCs, investiu na carreira dos caras, patrocinou, né? Coloca a camisa do cara ali, paga um salário pro cara rimar nas batalhas, mantém vivo esse cara, porque a maior luta dos MCs às vezes não é nem rimar melhor, mas é se manter vivo, né? A maioria dos MCs tem uma vida disfuncional, poucos têm uma família estruturada, poucos têm base de recurso monetário. A maioria de nós está vendendo o almoço para comprar a janta, né? Então, a luta do MC muitas vezes é contra ele mesmo e para sair da merda, né? Então, o cara que consegue um investidor para acreditar na carreira dele já é um alívio, né? O cara consegue nadar de braçada nesse mar. A gente tem o Red Bull, francamente, que investe nos MCs, que investe nas ligas de freestyle, tem o FMS, né? Então, a gente vê que os artistas precisam saber se vender para os investidores e precisam saber vender o movimento de si próprio, porque é muito difícil você ser o melhor hoje em algo que já existe há muito tempo, mas é fácil você ser o melhor em algo que você criou, tá entendendo? Então é esse o movimento que os artistas têm que entender. E aí a gente entra numa parte de que se você é artista e acha que o marketing estraga a arte, tem uma notícia dura, né, que o mundo ele não deve nada pro seu talento. Ou você aprende a vender a tua arte, ou você vai continuar sendo um gênio invisível, né? Então, para ajudar a vender a arte, eu vou te mostrar como que eu fiz alguns movimentos para monetizar uma batalha de rima e poder ganhar o poder, né, de pagar os integrantes, os organizadores e os MCs dessa batalha. Então, a gente cria audiência, portfólio, com eventos gratuitos nas praças, né? Registramos tudo isso e fazemos um documento de apresentação vulgo portfólio. A gente cria fontes de renda de fluxo constante e recorrente na batalha, como o bar da batalha. Ali no bar da batalha tem salgados para o pessoal da batalha comer, tem uma mini pizza, tem um bolo de pote. E aí a gente tem também os artigos de tabacaria nesse bar. Então eu tenho ali uma seda para vender, eu tenho ali coisas que meu público consome, tá? A gente cria forte fonte de renda, né? De renda online para a batalha. Então a gente tem uma loja, a Noven Shop, uma integração com a Montink, onde a Montink cria a camiseta da batalha e envia ali para a pessoa, tudo no dropshipping, sem precisar a gente comprar um estoque de camisetas da batalha. Então, isso gera uma renda online também muito legal. Criamos algumas vaquinhas online para financiar a passagem dos MCs e a divulgação de eventos. E o portfólio que criamos, ele faz inscrição em editais, né? Por exemplo, Aldir Blanc, a Paulo Gustavo, Proax do estado de São Paulo. Foram 3 editais de 10 mil e 2 editais de 5 mil que a gente conseguiu passar, com alguns portfólios bem feitos e os projetos bem escritos também, com coerência, com planilha orçamentária. E por último, a venda de patrocínio e espaço publicitário dentro das batalhas, né? Batemos em portas de empresa para apresentar o projeto, pedimos dinheiro em troca de divulgação local, né, do público ali do evento. Então essas são algumas formas onde a gente encontrou para monetizar a batalha. Existem outras formas que eu já usei para monetizar como artista individual, lançando meu álbum, lançando singles, né? Então a gente tem outras formas aqui, isso são só exemplos para batalha e para organizadores de batalha. Esse é o primeiro vídeo desse canal que eu estou fazendo, e ele foi meio de freestyle aqui, eu anotei alguns pontos, né, que eu estava lendo aqui só para não esquecer. Mas basicamente, esses 14, 15 minutos de vídeo que a gente está indo agora
são os motivos porque muito artista bom morre pobre por não saber vender a sua arte.